Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Hoje começaremos mais um projeto para proporcionar informações de qualidade e de interesse dos servidores públicos. O programa Sindicep Entrevista terá todas as sextas-feiras um entrevistado para apresentar e discorrer sobre temas de interesse da categoria e de toda a sociedade. Participe conosco de mais essa iniciativa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão. No programa de hoje, conversaremos com o diretor de comunicação do Sindicep Maranhão, Walter César Figueiredo, que nos falará um pouco mais sobre esse novo projeto de comunicação do Sindicep Maranhão. E com Pedro Armengol, diretor executivo da CUT e diretor de finanças da Condicef, que conversará conosco sobre as alterações no mundo do trabalho pós-crise financeira de 2008. Bom dia, sejam bem-vindos ao Sindicep Entrevista. Walter, desde o golpe de 2016, os trabalhadores estão tendo seus direitos retirados e enfrentam ataques e mentiras do governo praticamente todos os dias. Como o Sindicep está enfrentando essa disputa de narrativas? Olá, ouvintes da Rádio Web Sindicep. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos inaugurando esse instrumento de comunicação do movimento sindical, exatamente para discutir essa atualidade do mundo do trabalho e qual é o papel dos sindicatos, qual é a função nessa nova correlação de forças que estamos vivendo hoje na produção capitalista. Dizem que os sindicatos estão ultrapassados, estão vencidos. Mas, entretanto, são os instrumentos que garantem a luta e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, qual é o sindicato do momento? Que tipo de sindicato precisamos? É isso que nós queremos discutir e o Sindicep está fazendo esse programa para discutir hoje. Hoje nós vamos ter o prazer de ter o nosso colega Pedro Armengol, fundador da Condicef, fundador da CUT, tem uma larga experiência no movimento sindical e que vai nos falar desse que eles chamam de velho sindicato e do novo sindicato que precisamos construir nessa chamada novo normal, que estão dizendo aí, com a indústria 4.0, com essa nova forma de administrar do sistema capitalista. É um prazer estar aqui, o Sindicep estará à disposição do movimento sindical. Esse é o nosso trabalho e essa será a nossa função. E o Sindicep coloca esse instrumento à disposição do movimento sindical. Um abraço a todos e a todas. Obrigado, Walter. Obrigado, ouvintes. Conversaremos agora com o diretor de finanças da Condicef e diretor executivo da CUT, Pedro Armengol. Pedro, desde a grande crise financeira de 2008, os representantes do capital têm feito uma campanha mundial pela diminuição dos salários e aumento dos lucros nas empresas. Com o golpe de 2016, essas medidas têm avançado de forma acelerada no Brasil. Explica um pouco esse fenômeno para a gente. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, os ouvintes da Rádio Web, desse programa Sindicep Entrevista. Bom dia ao meu companheiro Walter César, da direção da Condicef, também companheiro de muitos anos de labuta, de luta, né? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que as alterações que se deram, no mundo do trabalho a partir da crise do capital, que foi uma crise do capital, uma crise do sistema financeiro internacional, inclusive foi a grande motivação para o golpe, de 2016, 2015, 2016. Porque o que ocorreu e o que ocorre sempre é quando o capital entra em crise, onde é que ele vai buscar superar a sua crise? Retirando e diminuindo a renda dos trabalhadores. E qual é a forma mais direta de você retirar e diminuir renda da classe trabalhadora para transferir para o capital? Através da diminuição de direitos. Então, o que se deu depois de 2008 foi um movimento mundial do capital na perspectiva de retirar a proteção social do trabalho, que era uma proteção que tinha mínima na CLT e que foi, inclusive, consolidada na Constituição de 1988. Então, eles tinham de retirar essa proteção social do trabalho no mundo e também no Brasil. E no Brasil tinha um governo de origem democrática popular, de visão progressista, que mesmo com as crises econômicas, mas que mantinha ainda uma posição de não mexer
nos direitos na proteção social ao trabalho. E foi isso, inclusive, que motivou as elites econômicas, né, do mundo e do Brasil. Claro, isso não é um movimento isolado das elites do Brasil, mas capitaneadas pelas elites mundiais. Quer dizer, nós temos de retirar esse governo de origem democrática e popular e de visão progressista, né? Tentaram em 2010 através do voto, não conseguiram, e como eles fizeram em todo o mundo, não foi só no Brasil, fizeram no Paraguai, fizeram na Nicarágua, fizeram em vários países do mundo, bem, a gente retira, né? Retira na força. E foi que criaram aquela farsa, né, de crime, né, das pedaladas fiscais, né, caracterizando como crime de responsabilidade, para retirar a presidenta Dilma, porque ela era de origem, né, democrática popular, do Partido dos Trabalhadores, de visão progressista, mesmo enfrentando uma série de crises econômicas. Bem, conseguiram o seu intento. Qual foi a primeira medida deles? A primeira grande medida deles? A reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que tinha como único objetivo retirar o arcabouço de proteção social que tinha, né, na legislação, né, até aquele momento. E aí foi realmente a primeira e grande medida, onde se tirou, inclusive se criou a figura do trabalho intermitente, né? Se aumentou, né, as possibilidades, né, do ponto de vista legal, de aumentar a pejotização, que é as pessoas se transformar em pessoa jurídica, né, o trabalhador ser patrão de si mesmo, né? O trabalho intermitente, todo o trabalhador fica em casa esperando o empregador, aquele que compra a sua força de trabalho, quando quiser lhe chamar para lhe pagar por aquela parte que lhe chamou, sem nenhuma proteção social, né, inclusive previdenciária, e uma série de outras medidas contidas na reforma trabalhista, na perspectiva de flexibilizar, aí entre aspas mesmo, né, as relações de trabalho, né, naturalmente na linha de retirada da proteção social ao trabalho, né. A segunda grande medida foi justamente a emenda constitucional número 95 para atacar a parte do financiamento do Estado brasileiro para as políticas sociais, congelando os investimentos públicos até o final, por um período de 20 anos, né? Tendo também rebatimento nas relações de trabalho no setor público, né? Inclusive com o elemento mais central para qualquer categoria, que foi essa perspectiva na lei de congelamento salarial por 20 anos e na perspectiva, inclusive, de redução de salário, inclusive agora já contida na reforma administrativa encaminhada pelo governo ontem, onde também ali tem um arcabouço de retirada de proteção social ao trabalho. Foi eleito o Bolsonaro, também com esse mesmo compromisso, tendo como grande gestor do seu governo Paulo Guedes, né, que é, inclusive, um dos criadores do Instituto Milênio, que é um instituto que foi criado no Brasil pelo grande capital justamente para subsidiar e fomentar ideologicamente medidas de retirada de proteção social ao trabalho, medidas de diminuição de renda da classe trabalhadora, né, que, inclusive, ontem, né, encaminhou a reforma administrativa, mas só voltando um pouquinho no tempo, logo que assumiu o governo, um dos primeiros ministérios que ele extinguiu foi o Ministério do Trabalho e Emprego, justamente que era um ministério, do ponto de vista institucional, de intermediação dos conflitos das relações de trabalho, que também era uma referência institucional da garantia de proteção social ao trabalho. Então, foi um dos primeiros ministérios que o Bolsonaro extinguiu, justamente para não ter nenhuma referência institucional de proteção social ao trabalho. E isso associado, né, eu diria que nós chamamos hoje da Revolução 4.0, né, que aumentou a automação, aumentou as possibilidades, tecnicamente, do trabalho remoto, né, a inteligência artificial também, que possibilita, inclusive, a substituição do homem pela máquina, né? Num debate no aniversário da CUT, inclusive, a ex-presidenta Dilma, ela dizia que, pela primeira vez, né,
na história do mundo, né? Uma máquina foi possível derrotar um homem numa partida de xadrez, derrotou o campeão mundial, né, de xadrez, né, numa partida, né, com um computador. Quer dizer, a inteligência artificial a cada dia aumenta a sua. Isso nós estamos na Revolução 4.0. E a 5.0 já está em andamento. Né? Então, cada vez mais vai se aumentar as possibilidades de substituição do homem pela máquina, cada vez mais vai se aumentar as possibilidades do chamado teletrabalho e do home office, que inclusive se acentuou durante a pandemia, né, por uma questão sanitária, mas que é uma realidade que veio para ficar, porque essa é a tendência, né, inclusive do capital, de botar o trabalhador trabalhando na sua casa, bancando toda a questão estrutura física, né, e de tecnologia para bancar o seu trabalho, aumentando exigindo o aumento da sua produtividade e, naturalmente, aumentando a renda do capital. Associado a isso, no mundo, nós temos hoje a uberização, que também é uma forma de você retirar a proteção social, onde, né, aqueles uberizados são patrão de si mesmo, sem nenhuma garantia de proteção social, né? E para concluir essa primeira parte, né, a pandemia veio, até certo ponto, ajudar essa tendência, né, que já vinha desde a crise do capital, que é justamente da retirada de proteção social e o trabalhador ficar submisso às condições do patrão. É literalmente, né, a raposa negociando com a galinha, onde, inclusive, nem os acordos coletivos de trabalho, né, hoje são garantidos, tem a garantia da participação, inclusive, de sua organização na relação do patrão com o trabalhador. Pedro, por favor, chega um pouco mais para trás, está muito perto da câmera. Isso, melhorou, assim. Agora, sim, voltando a esse assunto, Pedro. A reforma, a questão das reformas. A reforma trabalhista prometia mais emprego, né? Retirava exatamente direitos para prometer mais empregos. Isso não aconteceu. O que a gente vê é que, realmente, o que diminui com a reforma são as disputas judiciais, porque se você não tem o direito mesmo, não vai ter disputa. E, agora, o que se vê é que quem não tinha emprego continua sem emprego e quem tinha emprego simplesmente perdeu os seus direitos, né? Até por conta dessa, como tu falou, a pandemia veio acentuar essa questão, facilitar para eles, né, para os patrões justificar, junto aos patrões, essa retirada de direitos. Como é que você vê, como é que os sindicatos podem fazer para resistir a esses ataques? Porque, na realidade, o que a gente vê é que a população ainda não acordou mesmo e os sindicatos estão tendo muita dificuldade de mudar essa perspectiva. Como é que tu achas que isso pode mudar? O que os sindicatos podem fazer realmente para mudar essa perspectiva? Não, olha, como também já é de praxe, né? As narrativas para justificarem essas reformas estruturais, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, sempre são falsas narrativas para manipular a opinião pública. Né? Evidentemente que, para justificar a reforma trabalhista, a principal narrativa deles foi de que isso ia gerar um aumento, né, da geração de emprego, porque ia diminuir, né, o custo, né, para os empregadores, para os patrões, o custo do trabalho, e isso ia aumentar os empregos no Brasil. Uma falsa narrativa que nós sempre dizemos, isso não é verdadeiro. Vai gerar desemprego, como aumentou o desemprego, porque, inclusive, um dos elementos da reforma trabalhista, que foi a questão do trabalho intermitente, foi uma maravilha para os empregadores. Não precisa mais ter um trabalhador com todos os seus direitos garantidos, pagando o seu salário durante 30 dias, porque eu posso ter ele em casa e chamar ele para trabalhar 2, 3, 4 dias por mês sem nenhum problema. Né? Isso, inclusive, com a regulamentação, né, e o estímulo, a pejotização, gerou uma situação de chantagem mesmo. Né? Eu conheço situações de narrativas, principalmente dos companheiros e companheiras do setor privado, que o patrão chama em determinadas atividades, olha, ou você cria uma empresa, né, para trabalhar para mim, ou você está demitido.
E quando você cria uma empresa, além de você aumentar o custo, que toda empresa tem um custo de criação, tem um custo de manutenção dessa empresa, né? Você diminui a sua renda e você não tem mais nenhuma proteção social. O que ia acontecer com você, por exemplo, um acidente de trabalho, o patrão não tem nada a ver. Você não é empregado dele, é empregado daquela empresa que é sua. Quer dizer, você é patrão de si mesmo. Né? Então, isso são falsas narrativas, como eles fizeram agora com a reforma administrativa. Há 15 dias atrás, saiu uma matéria aí nas grandes mídias de televisão, principalmente a Globo, que tem a maior cobertura no Brasil, né? Um estudo do Instituto Milênio, que é uma coisa, né, que é caso de polícia, a manipulação que eles fizeram com as informações, né? Em termos de comprometimento do PIB com despesa de pessoal, de que a despesa com o pessoal era o triplo do que o Brasil investe em saúde, era o triplo do que o Brasil investe em educação, tudo números manipulados, mentirosos, mas que passou lá 4, 5 minutos na Rede Globo para manipular a opinião pública. Então, as medidas são tão trágicas para a classe trabalhadora que eles precisam se utilizar de mentiras para manipular a opinião pública, inclusive dividir a classe trabalhadora, como agora na reforma administrativa, quando ele sai desde a semana passada. Aliás, há muito tempo, não. As reformas são só para os novos servidores públicos, o que não é verdade. A reforma é para desmontar o serviço público, é para atacar os direitos dos servidores públicos atuais e futuros. Aliás, futuros não vão ter, porque com a emenda 95 não vai ter nem futuros servidores. É para atacar os atuais, é para criar mecanismos de redução de salário, é para criar mecanismos para admitir servidor público, né? Mas eles colocaram essa falsa narrativa, inclusive como elemento para tentar dividir os servidores públicos. Como dividiu? No momento que excetua militar, no momento que excetua as carreiras típicas de Estado. Né? Então, eles precisam utilizar de falsas narrativas, e o maior desafio nosso das organizações, do meu ponto de vista, é como disputar essa narrativa. Como disputar essa narrativa com a sociedade. Porque se fizer uma pesquisa hoje, nós temos há mais, eu diria, mais de 50 anos, que a única narrativa do capital para justificar, e dos gestores, né, das elites econômicas que dirigem esse país, né, há mais de 50 anos, é de que a culpa de não ter serviço público de qualidade são os servidores públicos. Eles já massificaram isso ideologicamente com a sociedade brasileira. Então, eu digo, a sociedade hoje, né, inclusive, tem um comportamento, do meu ponto de vista, extremamente contraditório, quando ela quer política pública política de saúde de qualidade, política de educação de qualidade, política de segurança, mas é contra o servidor público. Eu não conheço nenhuma máquina que fabrique política pública. Quem faz política pública, inclusive essa manipulação do Instituto Milênio, quando diz que os gastos da saúde, né, com o servidor é muito alto em relação à saúde, eles não entendem que 80% do gasto com saúde é de servidor público. Porque quem faz saúde, quem trata doente, não é máquina, quem trata doente é gente. É médico, é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é o faxineiro do hospital, são esses que tratam gente. Quem faz educação não é máquina, quem faz educação é gente. É professor, é auxiliar, é supervisor. Então, a sociedade tem esse comportamento contraditório, mas a sociedade também é vítima de uma campanha, né, de muito tempo, né, de massificar ideologicamente isso, a Rede Globo batendo 24 horas por dia, se comunicando com 100 milhões de brasileiros, no mínimo, né, dizendo que o problema são os servidores públicos. Então, o maior desafio nosso, das nossas organizações, é disputar essa narrativa, né, junto com a sociedade. Inclusive, ontem tivemos uma reunião, né, com as entidades, antes de ontem, aliás, com as entidades do setor público da CUT, as entidades nacionais do setor público da CUT. Para mim foi uma reunião extremamente positiva, né? Estava lá estaduais, municipais e federais, né? E um dos encaminhamentos, tem vários outros, mas um dos mais importantes é que vamos, né, construir em breve, o mais rápido possível, para disputar essas falsas narrativas, uma grande campanha de comunicação,
de comunicação, para, inclusive, construir um mecanismo que a gente consiga dialogar com as classes A, B, C, D e E da sociedade para desmascarar e desmistificar essas falsas narrativas. Então, nesse momento, o grande desafio de todos nós é investirmos em, como vocês estão fazendo no Sindicep Maranhão, através de programas como esse, né, para a gente estar dialogando não só conosco, os servidores públicos, mas que chegue à sociedade e a gente desmontar, ponto a ponto, essas mentiras que eles se utilizam para justificar essas reformas de desmonte e destruição dos serviços públicos. Porque o que a gente vê é o seguinte, é estranho, porque quem mais precisa de serviço público é exatamente essa classe, C, D e E, né? Porque eles é que precisam dos serviços públicos. As classes de elite não precisam, porque quando precisam de alguma coisa, eles têm dinheiro, eles pagam um despachante, eles não vão ao balcão do serviço público, de fato. Não precisam de saúde, porque eles têm os planos de saúde, às vezes pagos até pelas corporações, e, contraditoriamente a isso, a gente vê esse público, usuário de serviço público, sendo enganado e caindo nessa conversa, que é estranho. O cara não tem dinheiro para pagar um hospital particular, mas hoje ele já acredita na narrativa do governo de que o serviço público realmente é ineficiente, é ruim, e que a culpa, como você falou, é dos servidores. Como a gente pode fazer isso de uma forma mais veemente, né, para mudar isso, principalmente agora, com o problema da pandemia, porque nem a ocupação das ruas a gente está podendo fazer, né? A prudência diz que a gente não deve ocupar as ruas. Como fazer, então? Olha, como eu digo, é um grande desafio, porque é uma massificação de muito tempo, de muitos anos, batendo aquela coisa, massificando, batendo na mesma tecla, e aquela lógica, inclusive, nazista, né, de que uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna verdade. Infelizmente, né, eles conseguiram, durante esses tempos, onde eles têm o domínio dos grandes meios de comunicação, das grandes mídias, mas hoje nós temos algo, né, que nos ajuda para o nosso lado. Hoje nós temos uma nova realidade, né, das redes sociais, que, entre aspas, democratiza um pouco as possibilidades da comunicação de massa. E, como eu disse, na reunião antes de ontem, inclusive, né, lá com as entidades nacionais e com a Central, nós discutimos, inclusive, a possibilidade de estamos investindo financeiramente, né, a gente vai ter de raspar aí o fundo do tacho, né, em termos de grana, para a gente tentar se inserir, inclusive, através desses grandes meios de comunicação, que são deles, né? Eles têm o domínio, apesar de ser uma concessão pública, mas eles têm o domínio, mas estamos pensando, né, em um projeto, inclusive, do ponto de vista de financiamento, que a gente consiga furar essa bolha e a gente consiga, inclusive, algumas inserções de desmistificar essas inverdades, inclusive a maior inverdade, de que a culpa, né, é por falta de serviço público de qualidade, seja de servidores, desmascarando, inclusive, as informações em termos que nós somos servidor demais. Os dados oficiais comprovam. Hoje, o Brasil, em termos do mundo, é o 15º, né, em termos da relação de servidor e população economicamente ativa, né? Hoje, só como referência para a gente ter uma ideia, o Brasil tem 1,6% em relação à população economicamente ativa de servidor público, né? Os Estados Unidos, que é um país capitalista, né, liberal, tem 15,3%, né, de servidores públicos em relação à população economicamente ativa, aproximadamente 10 vezes mais do que o Brasil, né? O Reino Unido também, que é o berço do neoliberalismo do governo Margaret Thatcher, hoje tem de servidor público 16,4%, né, em relação à população economicamente ativa. Então, o desafio é esse, isso é responsabilidade da Central, é responsabilidade da Confederação, é responsabilidade dos sindicatos de base, né? Vamos ter de investir em grandes
políticas e campanhas de comunicação, que nós só temos essa forma. É disputar essa narrativa junto à sociedade, para a sociedade fazer pressão junto ao Congresso Nacional. Infelizmente, nós temos um Congresso Nacional que 2/3 foi eleito pelo grande capital, com a grana do grande capital, para defender os interesses do grande capital. Então, se não tiver uma pressão social de fora em cima desses parlamentares, a gente não tem condições de fazer a disputa lá dentro do Congresso. Tem de ser uma ação de fora para dentro, né? A gente conseguindo ontem, inclusive numa live, né, de uma jornada que nós estamos fazendo junto com a liderança do PT e de muitos partidos, não só o PT, né, mas a maioria dos partidos progressistas que estão na Câmara. Foi uma excelente atividade de lançamento ontem, né? No dia 10 nós temos uma nova live que vai tratar justamente dos mitos e verdades sobre o serviço público, né? E está tendo uma participação muito grande de parlamentares, etc. No dia 17, né, continuando essa jornada, vamos ter o debate sobre as privatizações, né? Então, de uma forma, inclusive, da gente estar fazendo essa também, né, de várias, mais um instrumento que a gente está utilizando, né, para estar dialogando com a sociedade. Ontem eu tive informações que teve uma participação muito grande, né, não só de servidores, mas de grande parte da sociedade, assistindo o lançamento da jornada, né, que, inclusive, para construir essas possibilidades, inclusive eu fiquei muito feliz. Tinha lá representantes de organizações da indústria, representantes de organizações do setor rural, de uma série de setores, não só do setor público, até com a compreensão que esse debate sobre a reforma administrativa não é um debate só de servidor público, é um debate de toda a classe trabalhadora, que é a classe trabalhadora quem mais precisa de serviço público, que é a classe que tem menos renda, né? Aquela justamente como você falou, que precisa mais dos serviços públicos. Então, não é um debate só de servidor público, é de toda a classe trabalhadora, de toda a sociedade, e é esse desafio que a gente está construindo agora. Sábado próximo, nós vamos ter uma plenária da Condicef, onde um dos pontos centrais, inclusive com a participação do presidente da nossa Central Única dos Trabalhadores, e onde o nosso vai ser discutir os desafios de como disputar essa narrativa junto à sociedade para ter essa pressão de fora para dentro em cima dos parlamentares. Deixa eu botar aqui o Walter também nessa conversa, porque, como está falando de fora para dentro. Agora a gente precisa ver de dentro para fora também. Como diretor de formação da Condicef, Walter, o que a Condicef faz em relação a essa formação com os servidores? Exatamente porque a gente está vendo muita dificuldade desses servidores entenderem o que está acontecendo e os antigos, principalmente, e os novos, que às vezes nem... eles estão criando, né, uma certa aversão, criaram por conta dessa campanha contra os sindicatos, que eles estão afastados do sindicato. Como a Condicef está fazendo para trazer também essas pessoas para essa trincheira? Nós tínhamos um programa de formação que pretendíamos aplicar durante todo este ano, né, que era para discutir exatamente a organização sindical. Como enfrentar, que tipo de sindicato, se sindicato está velho de fato, se precisa de novo, que tipo de sindicato precisamos. Então, essa seria essa discussão. Infelizmente, ocorreu a pandemia, né, que nos encerrou isso. A gente estava tentando ver, nós estamos discutindo para fazermos virtualmente agora, né, que estava previsto presencialmente. Fazer todo esse debate, né, e enfrentando isso que o Pedro explicou. Fizeram a reforma trabalhista dizendo que ia aumentar emprego, aumentou o desemprego e rebaixou o salário. Fizeram a reforma da Previdência porque diziam que era ir salvar a administração pública, salvar o INSS, salvar a Previdência Social. Caiu a renda, diminuiu a arrecadação e aumentou o rombo da Previdência. Agora mandaram para o Congresso Nacional ontem, né, a reforma da Previdência, que diz que é para salvar as contas públicas. Então, quer dizer, isso que a gente tem que disputar realmente, a disputa ideológica está, porque nós vivemos um momento de que só as pessoas, né, não precisam pensar, porque os chefes já dizem a verdade. Então, basta as pessoas replicar e fazer Instagram,
Facebook, etc., etc., está sendo usado nesse sentido só para repetir o que o chefe diz. O chefe virou o dono da verdade, né? Cada um político. Então, as pessoas não precisam pensar, não precisam raciocinar. Então, o papel da formação e a Conducef nós estamos discutindo é exatamente trazer isso às pessoas para a racionalidade, mostrar, né? E que, inclusive, esse novo trabalhador muito individualizado e bastante precarizado, ele precisa compreender que o coletivo é fundamental para a sobrevivência dele, e nós ficamos felizes quando nós vimos agora os trabalhadores de plataforma já fizeram a primeira greve no Brasil e estamos discutindo a regulamentação e a construção dos seus direitos. Então, por mais individualizado que o trabalhador está tendo, ele acaba tendo a compreensão, porque ele sente na pele, sente no bolso a exploração, né? Porque o patrão não quer saber se a moto dele furou o pneu, não quer saber, ele quer saber que ele esteja lá na hora para fazer a entrega. São Paulo, inclusive, já autorizou a entrega via drone, né? De aeronave não tripulada, já está autorizando, então tem toda essa situação. Então, para a gente foi importante, e a formação tem esse papel, e é isso que nós vamos tentar construir na Conducef para fazer esse debate de que novo sindicato nós precisamos e como é que o trabalhador precisa reagir na construção coletiva dos seus instrumentos de defesa. Ok. Uma coisa que a pandemia trouxe também, essa implantação do home office, principalmente para os servidores públicos. É isso aí, eu queria que vocês analisassem aqui os dois, para finalizar a nossa entrevista. Essa necessidade de implantação do home office. Agora, as questões trabalhistas ficaram muito prejudicadas com isso, né? Por quê? Com quem ficam os custos? O cidadão vai trabalhar em casa. Com quem ficam os custos? Como está esse processo de regulamentação para esses custos? Vamos lá, Pedro. Pode falar primeiro? Sim, pode ser. Você, Pedro. Não, nesse momento, inclusive, isso tem sido uma das grandes preocupações nossas da Conducef, né? Porque, Pedro, pela uma questão afasta sanitária... Está muito perto da câmera. Isso, Opa, desculpa, é porque é minha mania. Deixa eu afastar agora. Desde o momento da pandemia, por uma questão sanitária, inclusive nós, até o momento, nós estamos defendendo o home office, né? Principalmente para aqueles servidores, né, do chamado grupo de risco, que são a maioria dos servidores públicos federais são do grupo de risco, porque nós temos uma categoria envelhecida, com mais de 50, 60 anos, a sua grande maioria, né? E essa questão do grupo de risco é uma questão muito mais ampla, né? Porque se você tem um pai e uma mãe em casa, isso é grupo de risco. Você tem um filho pequeno em casa, isso é grupo de risco, né? Você tem um neto pequeno em casa, é um grupo de risco, né? E aí, né, eu trabalho o home office primeiro, ele não é uma coisa recente, há muito tempo que ele é uma realidade, né? No Brasil, inclusive, desde a reforma trabalhista e antes dela, já se tinha o home office, inclusive, na legislação, mas no setor público veio se acentuar justamente agora, durante a pandemia, inclusive nós defendendo, né? Bem, com essa preocupação, inclusive nós, né, direção, né, nós temos a nossa subseção do DIESE, né, que pedimos para ela fazer uma análise, né, dessa realidade, dessa nova realidade, que eu diria veio para ficar, né? É o novo normal que veio para ficar, o trabalho home office, né? E com as preocupações que a gente já tinha há muito tempo, né? Inclusive, a nossa subseção nos demonstrou, né, de que se você, no momento que você coloca lá as vantagens e desvantagens, evidentemente que tem mais desvantagens do que vantagens. Inclusive, se a gente tomar como referência, né, uma recente instrução normativa que o governo soltou regulamentando o trabalho home office, é mais ou menos o seguinte: o que aconteceu durante a pandemia. Você vai para casa, aí você tem que bancar estrutura tecnológica de equipamento, você tem que bancar internet, e eu, para mim, que eu sou um leigo nessa área, mas eu cheguei a uma conclusão nesse período de pandemia. Para você ter essa discussão por videoconferência, você tem que ter duas coisas: equipamento bom e internet boa. Se não tiver equipamento bom, internet boa, você não consegue trabalhar,
né, tal. Inclusive, nós temos depoimentos, né, de companheiros nossos, que tiveram de comprar computador, porque o computador dele não dava conta, tiveram de aumentar a sua despesa com internet, porque a capacidade da internet dele não dava conta também, né, tal. E isso, né, inclusive a própria instituição normativa que veio agora, também praticamente diz isso. Você pode optar por trabalhar em casa, mas você vai ter que bancar com toda a estrutura e você vai ter de isentar a administração de qualquer responsabilidade. Porque nós sabemos, e eu acompanhei durante essa pandemia muitas lives sobre isso, até para mim aprender, né, um pouco sobre isso, né, de que o trabalho home office, né, uma das desvantagens é que eles podem lhe trazer problemas de saúde muito sérios. Saúde física, saúde psicológica, né? Um certo período, você pode ter sérios problemas, isso está provado tecnicamente. Né? Então, mas, por outro lado, o nosso desafio tem sido porque o trabalho home office, a princípio, ele é sedutor. Ele é sedutor. Né? Então, o cara, não, eu vou trabalhar em casa, não vou ter problema no trânsito, né? Lá em casa eu estou mais tranquilo, mas, inclusive, uma outra realidade, pelas experiências que já existem de trabalho em home office, é que você tem que se comprometer em aumentar a sua produtividade. Né? Por exemplo, no judiciário, onde já tinha uma experiência, né? Pessoas nos relataram que o cara presencialmente, só um exemplo, não é isso, mas é como exemplo só, despachava 20 processos por semana. No trabalho home office, ele tinha que despachar 30 processos por semana. Quer dizer, praticamente 50% a mais do que ele tinha em termos de tarefa no trabalho presencial. E os termos de ajuste do trabalho home office, todos eles, pelo que nós estamos sabendo, vêm com essa condicionante, né? De você poder trabalhar em casa, mas com o aumento da produtividade. Isso quer dizer, e isso já acontece na realidade, que tem muita gente, a maioria estão afirmando isso, né? Eu tenho participado das reuniões, né, dos companheiros, por exemplo, do IFAM, né, tal, de que a companheirada, para dar conta das tarefas que estão sendo demandadas, estão tendo de trabalhar tipo de 8 da manhã até 10 da noite, né? Aumentando a carga horária de 50%. Para dar conta das tarefas que estão demandando no trabalho home office. Né? Quer dizer, para concluir, para passar por mão, que aí é o seguinte, né? O trabalho é sedutor, né, no primeiro momento, e, inclusive, nós temos discutido na direção da Condicef, né, de como a gente construir mecanismos de dialogar justamente com a base de que a vantagem não é para o trabalhador, a vantagem é para o governo. Inclusive, o governo deu dados. Durante a pandemia, o governo já economizou mais de 500 milhões de reais, né, com justamente com gestão de pessoal, justamente as pessoas trabalhando em casa, bancando toda a estrutura tecnológica de equipamento e material para trabalhar em casa. O governo federal já economizou mais de 500 milhões durante essa pandemia. Então, é sedutor, mas não é a melhor coisa para o trabalhador. Então, esse é um debate que nós temos também de desmistificar de que o trabalho home office é uma maravilha, porque, na verdade, se você pegar a colunazinha de vantagem e desvantagem, o trabalhador só tem, a maioria são desvantagens no trabalho home office, que dura ainda durante a pandemia, mas que vai ser uma realidade pós-pandemia. E aí, Walter, como é que tu vê essa situação? Acho que o Pedro já explicou bem aí tudo isso, né? Importante. Sim. Há muito tempo nós já temos regulamentado no Brasil teletrabalho, que vem ainda do tempo do telefone fixo, cuja expressão mais conhecida é os famosos call centers, né? Que inclusive já causa doença, já causa problema há muito tempo para esses trabalhadores. Em 1980, eu já lia declarações de trabalhadores em Nova York que já tinham um problema psicológico devido ao trabalho que a pessoa era obrigada a trabalhar até de madrugada, né? Etc., para cumprir essas metas. Já imaginou esse tipo de coisa na mão de banco? Que banco estabelece meta que impossível de serem cumpridas. Então, o cara vai trabalhar 24 horas para tentar dar conta das metas, né? E principalmente porque o capital é esperto. Ele quer pagar salário variável
E salário variável você vai pela sua produção. Então, você vai ter que se virar. Aquilo que tu ganhava em 8 horas, você vai ter que trabalhar 16 horas para você ganhar o que você ganhava antigamente em 8 horas. Né? Esse é o interesse do capital. E com todas essas reformas que nós já falamos que eles fizeram, o capital continua dizendo que precisa enxugar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento no Brasil é muito onerosa. Né? Então, quer dizer, é um absurdo. E é isso que, inclusive, eu tenho dito em algumas conversas que eu tenho tido, que eu tenho dito, o que está voltando? Nós estamos vivendo, do ponto de vista da relação de produção, o pré-capitalismo, que é quando o trabalhador era dono dos meios de produção. E é isso que está ocorrendo. Por exemplo, a Uber não tem propriedade nenhuma, mas é uma das maiores empresas do mundo. Por quê? Porque ela só administra o lucro, só administra a entrada e saída de dinheiro. A função dela é essa, né? Então, e administrar a relação do prestador de serviço com o cliente. Então, quer dizer, essa é a jogada, o trabalhador vai ter que ser dono da propriedade. E é isso que o Pedro já falou, e a intenção deles realmente é enxugar a folha de pagamento às custas do trabalhador. Bom, o nosso tempo está esgotando, eu quero agradecer a participação de vocês. E, Pedro, o que você deixa aí para nossos ouvintes? Bem, em primeiro lugar, agradecer a esse espaço, né, para a gente fazer uma discussão tão importante, tão atual, né, nesse momento, né, e deixar uma mensagem de esperança, né, uma mensagem otimista, apesar do debate ter sido um pouco, né, pessimista, né, em termos de possibilidades, né, mas dizer que o nosso otimismo passa pela a nossa capacidade de superar dificuldades, né? Isso é uma prova, né, da classe trabalhadora brasileira, dos servidores públicos, né, que há muito tempo enfrentam, né, esses ideários, né, neoliberais, que agora são ultraliberais, né? E nós superamos 8 anos de Fernando Henrique, nós superamos um governo Collor, e nós vamos superar mais esses desafios que estão colocados nesse momento, né, para a categoria de servidor público, né, e não só para os servidores públicos, acho que para toda a classe trabalhadora brasileira, com essa perspectiva de unidade. Hoje, inclusive, antes de ontem, eu dizia, né, que me parece mais sólido, inclusive, a unidade hoje entre servidores federais, estaduais e municipais, como nunca antes eu tinha visto, né? Inclusive, temos feito várias ações conjuntamente, né? Inclusive, estamos dialogando permanentemente com os companheiros e companheiras das estatais, que estão aí na mira das privatizações, e dizer que com essa unidade, né, nós vamos construir, claro, um processo de mobilização, apesar das dificuldades do momento, né, principalmente em relação da crise sanitária, nós vamos superar, vamos fazer esse enfrentamento e, mais uma vez, nós vamos derrotar essas ideias e minimizar, né, o ataque aos direitos da classe trabalhadora e minimizar os ataques à sociedade brasileira, como, por exemplo, em relação à reforma administrativa. Então, nesse momento, é muito trabalho, é muita união, porque é necessária para fazer esse enfrentamento, e eu acredito nisso, acredito que essa união já está acontecendo e vai se solidificar, e aquela velha frase, a máxima de Marx, de que trabalhando unido jamais será vencido. Isso. Obrigado, Pedro. Walter, suas considerações para nós, para o nosso público. Quero agradecer a toda a direção do Sindicep, aos nossos companheiros da comunicação, agradecer o Pedro aí por esse belo debate que fizemos agora, e que a intenção é essa, indicar caminhos. Nós não vamos, aqui ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, nós sabemos alguma coisa, temos alguma experiência, mas ninguém sabe tudo. E aí a gente tem que juntar a nossa experiência, que já estamos há alguns anos na estrada, com essa juventude que está chegando aí, essa juventude com muita força e com muita garra, para a gente construir o novo normal para os trabalhadores, porque o que está em construção é o novo normal para o capital aumentar vamos dizer assim, a sua acumulação de riqueza. E agora nós precisamos, o novo normal para os trabalhadores, aumentar a divisão da riqueza, porque o Brasil é um país de riqueza muito concentrada, de renda muito concentrada e de exclusão social muito grande. Um abraço a todos e muito obrigado.
Muito obrigado ao Pedro Armengol, ao Walter César, aos ouvintes. Estamos chegando ao fim do nosso programa e acompanhe as notícias de interesse da nossa categoria aqui, na Sindicep Rádio Web. Um abraço.